Às vezes, o lugar onde deveríamos estar mais seguros é onde as armadilhas são mais perigosas. Esta é a história de Beatriz, uma mulher que enfrentou a guerra lá fora apenas para descobrir que a verdadeira batalha a esperava na varanda de casa. Entre o luto por seu avô e o peso qua, Mo Fong, Bi, Ko, Detai, Joy So Fan, ela aprendeu que o silêncio não é fraqueza, é estratégia. Preparem-se para um relato de coragem, traição e a busca implacável pela própria voz. Cheguei em casa depois do funeral com o coração martelando contra as costelas, tão forte que doía respirar. Eu estava parada na varanda da casa dos meus pais, uma mão levantada para bater à porta e a outra apertando um envelope grosso que poderia mudar todas as nossas vidas. Ali dentro estava a verdade, o tipo de verdade que destrói famílias. Eu estava prestes a dizer a eles que o vovô Joaquim tinha me deixado secretamente 2 fazendas produtivas em Minas e uma mansão de luxo no Leblon, no Rio. Mas então, ouvi a voz da minha mãe através da porta, e o que ela disse a seguir fez meu sangue virar gelo. Congelei ali mesmo, meus nós dos dedos pairando a centímetros da madeira. A casa parecia exatamente a mesma de quando saí para o serviço militar anos atrás. A mesma pintura descascada no corrimão, os mesmos sinos de vento tilintando suavemente. Mas eu não era a mesma pessoa. Eu tinha acabado de enterrar meu avô, o único homem naquela família que me via como algo mais do que um problema a ser resolvido, mais do que a filha difícil que fugiu para ser soldada. O funeral foi silencioso demais. Uma capela pequena, poucas pessoas, sem discursos dramáticos. Eu estava lá com meu uniforme preto, as medalhas alinhadas no peito, mãos entrelaçadas para não tremer. Não por fraqueza, mas porque o luto atravessa até a armadura mais forte. Depois, o advogado dele pressionou o envelope nas minhas mãos no estacionamento. Leia isso em um lugar seguro. Ele disse baixo. Eu já sabia o que continha. Joaquim tinha me contado tudo meses atrás por telefone. Ele confiava em mim. Você entende o que é responsabilidade, ele disse. E você entende o silêncio. Ele estava certo, e agora aquele silêncio me envolvia enquanto as vozes flutuavam por trás da porta fechada. Ela chegou. Vi o carro dela. A voz da minha mãe veio primeiro, baixa, afiada, controlada. Meu estômago revirou. Meu pai respondeu, naquele tom irritado de sempre. Ótimo, todos lembram do que conversamos? Engoli em seco. O que conversamos? Meu irmão mais novo, Tiago, riu. Um som descuidado. Só não deixem ela ser dramática. Ela sempre faz isso. Minha irmã, Larissa, completou, mais suave, mas não menos cruel. Você acha que ela vai tentar assumir o controle? Sabe como ela é. Agindo como se fosse melhor que todo mundo. Senti algo frio se instalar no meu peito. Minha mãe falou de novo. É por isso que temos que manter a calma, ser simpáticos. Se ela achar que estamos do lado dela, ela vai assinar qualquer coisa que colocarmos na frente dela. Meus dedos apertaram o envelope. Assinar o quê? O advogado disse que é mais fácil se ela cooperar, especialmente com o histórico dela. Disse meu pai. Histórico. Aquela palavra doeu mais que qualquer insulto. Tept. Estresse pós-traumático, missões longas, exaustão. Minha mãe baixou ainda mais a voz. Podemos enquadrar como preocupação. Estamos preocupados com o estado mental dela depois do funeral, depois do exército. A varanda pareceu inclinar sob minhas botas. Isso é legal? Larissa hesitou. Não seja ingênua, minha mãe retrucou. É para o bem dela. Uma interdição temporária, curatela, só até as coisas se resolverem. Interdição? A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Tiago riu de novo. Assim que estiver feito, ela não vai poder tocar em nada sem a gente. Facilita as coisas. Senti náuseas. Meu pai, prático e quase entediado, continuou. O médico vem amanhã de manhã. Ele nos deve um favor. Ele faz a avaliação, assina a papelada.
Só precisamos dela cansada, confusa, emocional. Lá estava. O plano. Eles não queriam me ajudar. Eles queriam me controlar. Naquela manhã, a casa exalava um perfume de café recém-passado e pão de queijo quente, cheiros que, em qualquer outro dia, significariam acolhimento. Mas eu conhecia o veneno escondido na doçura. Desci as escadas vestindo jeans e um moletom simples. Deixei minha farda guardada. Eu precisava parecer vulnerável. A filha fragilizada que eles queriam ver. Na cozinha, minha mãe, Dona Helena, movia-se com uma eficiência calculada. Bom dia, querida. Você não dormiu bem, não é? Ela disse com uma simulação perfeita de pena nos olhos. Não muito. Respondi mantendo a voz baixa, quase um sussurro. Ela colocou uma tigela de mingau de aveia ralo na minha frente. Coma um pouco. Você está tão pálida, Beatriz. Meu pai, Sr. Alberto, estava sentado à cabeceira, escondido atrás do jornal, mas seus olhos me vigiavam por cima das páginas. Tiago e Larissa chegaram logo depois, sentando-se como abutres esperando o momento certo. Cadê meu celular? Perguntei, percebendo que o aparelho não estava onde deixei. Ah, está carregando lá embaixo, filha. Minha mãe sorriu. Você não precisa de distrações hoje. Precisa descansar a mente. Às 10 em ponto, a campainha tocou. O som cortou o silêncio da cozinha como uma lâmina. Graças a Deus, o Dr. Collins chegou. Minha mãe murmurou, limpando as mãos no avental e correndo para a porta com os braços abertos. Doutor, que bom que veio. Estamos tão preocupados. Ele entrou na sala com o ar de quem era dono do mundo. Um homem de meia idade, terno caro, perfume forte e um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Ele me olhou como se eu fosse um espécime em um microscópio. Então você é a Beatriz? Ele disse, com uma voz aveludada e condescendente. Sou o Dr. Collins, amigo da família. Eu assenti devagar, deixando minhas mãos tremerem apenas o suficiente sobre o colo. Sua família me contou coisas preocupantes. Ele começou, abrindo uma pasta de couro sobre a mesa de centro. Confusão, irritabilidade, lapsos de memória. Às vezes, menti, olhando para o chão. Ela esquece as coisas o tempo todo, doutor. Tiago interrompeu, cruzando os braços. E fica agressiva do nada. Ela não sabe o que diz. Larissa completou, fingindo uma voz de choro. É o trauma do exército, né? O Dr. Collins anotava tudo com uma caneta tinteiro elegante. É compreensível. O TPT pode ser devastador. Talvez seja prudente assinarmos alguns papéis de apoio decisório, apenas para garantir que suas finanças e saúde sejam cuidadas por quem te ama até que você se estabilize. Olhei ao redor. Meus pais e irmãos estavam inclinados para a frente, quase babando de antecipação. Eles achavam que eu era a presa. Não sabiam que eu era a armadilha. Tipo uma curatela? Perguntei, a voz agora perfeitamente firme. O ar na sala mudou instantaneamente. O Dr. Collins pigarreou. Não precisamos usar termos tão técnicos. É apenas cuidado familiar. Eu me recostei no sofá, cruzando as pernas e deixando a postura submissa desaparecer. Eu liderei operações classificadas, doutor. Fui responsável por vidas e equipamentos de milhões de reais. Você realmente acha que não sei o que é uma interdição judicial? Beatriz, você está confusa. Minha mãe tentou intervir, a voz subindo de tom. Não, mãe, eu estou lúcida. E você, doutor? Virei-me para ele com o olhar frio de quem já encarou coisas muito piores que um médico corrupto. Você foi convidado aqui sob falsos pretextos. Não há emergência médica. E certamente não há meu consentimento. Isso é um assunto de família, Collins disse agora visivelmente desconfortável, fechando sua pasta. Exato. E você não é da família. A porta é por ali. Ele não esperou o segundo convite.
levantou-se e saiu, deixando para trás um silêncio pesado que cheirava a fracasso. Minha mãe explodiu. O que há com você? Você tem ideia do quanto isso foi embaraçoso? Levantei-me devagar, sentindo o peso do envelope na minha bolsa. Sabe o que é embaraçoso, mãe? Planejar declarar a própria filha como incapaz para roubar o que não pertence a vocês. Cuidado com o tom, meu pai rosnou. O vovô não me deixou dívidas, eu disse, e a palavra dívidas fez os olhos de Tiago brilharem de ganância. Ele me deixou 2 fazendas e a casa no Leblon. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu podia ouvir as engrenagens na cabeça deles mudando de direção, tentando recalcular a rota da traição para a bajulação. A menção ao Leblon e às fazendas funcionou como um interruptor. Em segundos, a fúria nos rostos deles foi substituída por um brilho de cobiça que me deu náuseas. Beatriz, querida, por que não disse antes? Minha mãe deu um passo em minha direção, as mãos estendidas, o rosto tentando desesperadamente simular a alegria. O vovô sempre soube que você era a pessoa mais forte desta família. É, mana. Tiago, que segundos antes me chamava de agressiva, agora sorria como um hiena. Uma casa no Leblon? Sabe quanto vale o metro quadrado lá? A gente pode reformar, talvez vender uma das fazendas para investir. Meu pai continuou em silêncio, mas eu vi seus ombros relaxarem. Não era alívio, era cálculo. Ele estava furioso por ter perdido o controle, mas já estava contando o dinheiro que não lhe pertencia. Eu estou exausta, eu disse, cortando o clima festivo deles. Preciso descansar. Naquela noite, a casa mudou. O jantar não foi mingau, foi frango assado, o aquecedor foi ligado no máximo. E meu celular reapareceu na mesa de cabeceira, totalmente carregado, como se nunca tivesse sido confiscado. Pequenos luxos devolvidos como favores. Mas a crueldade, uma vez revelada, não desaparece. Ela apenas troca de disfarce. Nos dias seguintes, a pressão mudou de forma. Deixaram de me tratar como louca para me tratar como instável. Você tem andado de um lado para o outro à noite, filha. Minha mãe disse no café da manhã do 3º dia. Eu não conseguia dormir, respondi. Isso não é saudável. Larissa interrompeu, me vigiando. Você deu um pulo quando a porta bateu ontem. Está muito saltada. Meu pai dobrou o jornal, a voz calma e clínica. Sabe, Beatriz, após estresse prolongado, os sintomas podem ir e vir. Desorientação, irritabilidade, dificuldade em confiar nas pessoas que te amam. Lá estava de novo, a linguagem preparada. Eles não tinham desistido do plano da interdição. Eles só estavam ajustando a estratégia para me cercar por todos os lados. Às 3h12 da madrugada, me tranquei no banheiro com o chuveiro ligado para abafar o som. Liguei para o número que o vovô me fez decorar. Dr. Reis? Chamei quando ele atendeu. É a Beatriz. Preciso agir. Agora. Estão te pressionando? A voz dele era firme. Estão montando um cerco. Estão usando minha carreira militar contra mim. Vou colocar tudo em movimento. Reis disse. Beatriz, não assine nada. Não saia com ninguém. Seus ativos já estão protegidos pelo fundo que seu avô criou, mas precisamos garantir sua liberdade física. Desliguei e encarei meu reflexo no espelho embaçado. Eu parecia mais velha, mas meus olhos estavam límpidos. 2 dias depois, recebi a confirmação por uma mensagem criptografada. Documentos do fundo assinados digitalmente, bens isolados. Investigação concluída. Naquela tarde, quando desci, a mesa estava posta para mais uma reunião de família. Beatriz, senta aqui, meu pai disse, apontando para a cadeira. Estivemos conversando. Para sua segurança, decidimos que eu e sua mãe seremos os cogestores dos seus novos bens. O Dr. Collins recomendou um colega, um especialista em traumas de guerra que vai atestar que você precisa desse suporte por um tempo.
Eu não respondi, apenas olhei para cada um deles. O que foi? Tiago perguntou impaciente. É para o seu bem, mana. Com as dívidas que o vovô deixou... Que dívidas, Tiago? Perguntei calmamente. As que você acumulou em sites de apostas e empréstimos pessoais que a Larissa teve que assinar como fiadora. O rosto dele ficou cinza. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ou as parcelas atrasadas desta casa. Continuei, olhando para meu pai. Vocês refinanciaram este lugar há 18 meses e estão prestes a perder tudo, não estão? Minha mãe engasgou. Como você... Quem te deu o direito? Achei. O meu advogado. Ele fez uma busca completa. Vocês não estão preocupados com meu TPT. Vocês estão desesperados para pagar os agiotas do Tiago e a hipoteca do papai com o dinheiro do vovô. A campainha tocou exatamente às 10 horas. 2 homens e uma mulher entraram. O Dr. Collins estava entre eles, mas desta vez ele parecia pequeno e nervoso. Ao lado dele, um homem de terno escuro e distintivo. Senhor e senhora Silva, o homem disse. Sou do Ministério Público, acompanhado por uma assistente social do Serviço de Proteção ao Adulto. Recebemos uma denúncia de cárcere privado, coação e tentativa de fraude contra uma veterana das Forças Armadas. Minha mãe desabou na cadeira. Meu pai tentou falar, mas as palavras sumiram. Beatriz? O oficial me olhou. Eu confirmo, eu disse, com a voz que usava para dar ordens no quartel. Meu celular foi confiscado, minha movimentação foi restringida e houve uma tentativa clara de me declarar incapaz sob falsos pretextos médicos para obtenção de vantagem financeira. A vergonha é um prato amargo, mas eles o comeram até o fim. O oficial não precisou de algemas. A verdade foi o suficiente para prendê-los naquela sala. Horas depois, com a casa finalmente em silêncio e as autoridades tendo feito seu trabalho de documentação, eu fiz minhas malas. Não me escondi. Não fugi. Se você sair por aquela porta, não volte mais. Meu pai disse da sombra do corredor. Você destruiu esta família. Parei na porta, a luz da rua iluminando o meu rosto. Não, pai. Eu só me recusei a ser destruída por ela. Entrei no carro e dirigi para o aeroporto. 3 horas depois, eu estava no Rio. Abri a porta da casa no Leblon e respirei o ar salgado do mar que entrava pela janela. O vovô Joaquim estava certo. O silêncio não é fraqueza. É o tempo que você leva para armar a defesa antes do golpe final. Pela primeira vez em anos, eu dormi. Sem vigiar a porta. Sem contar os passos no corredor. Eu estava, finalmente, em casa. A casa no Leblon não era uma mansão ostensiva, mas tinha algo que a casa dos meus pais nunca teve. Luz. Janelas imensas que davam para o morro. 2 irmãos e um silêncio que não era pesado, mas acolhedor. O ar cheirava a jasmim e ao asfalto quente que as chuvas de verão do Rio de Janeiro insistem em perfumar. 3 meses haviam se passado. Sentada na varanda, eu segurava uma xícara de café. Do meu jeito, sem açúcar e sem pressa. Meu celular vibrou sobre a mesa de madeira. Era uma notificação de Dr. Reis. O inquérito foi concluído. O Dr. Collins teve o registro médico suspenso. Quanto aos seus pais, o juiz acatou o pedido de restrição. Eles não podem se aproximar de você ou de qualquer propriedade do espólio por 5 anos. Eu não senti alegria. Senti um alívio sóbrio, o tipo de paz que vem depois de uma cirurgia necessária para remover um tumor. Abaixo de mim, a vida no rio pulsava. Pessoas correndo na orla, o som distante das ondas. A liberdade de ser apenas Beatriz, e não a filha problema ou a soldada traumatizada. Minha irmã, Larissa, tentou me ligar de um número desconhecido semanas atrás. Ela chorou, disse que Tiago estava em apuros com pessoas perigosas e que papai estava vendendo os móveis da casa para não serem despejados. Você tem tanto, Bia, custa ajudar a sua própria carne? Ela implorou.
O vovô me ensinou sobre responsabilidade, Larissa. Respondi calmamente antes de desligar. E ele também me ensinou sobre as consequências das nossas escolhas. Vocês escolheram me caçar. Agora, escolham como sobreviver. Eu não era mais a garota que buscava aprovação. O exército me deu disciplina, mas a traição da minha família me deu a armadura final. Levantei-me e caminhei até o quarto de hóspedes, onde as caixas do vovô Joaquim ainda estavam guardadas. No fundo de uma delas, encontrei uma foto antiga dele, jovem, montado em um cavalo em uma das fazendas de Minas. No verso, uma nota escrita à mão. Para minha pequena capitã. O mundo vai tentar te dizer quem você é. Não escute. O único terreno que ninguém pode te tirar é o que você constrói dentro de si mesma. Com amor, Joaquim. Sorri, sentindo uma lágrima solitária escorrer. Não de tristeza, mas de gratidão. Ele sabia. Ele sempre soube que aquele envelope não continha apenas escrituras de imóveis, mas a chave da minha liberdade. Fechei a porta da varanda, tranquei-a, por escolha, não por medo, e saí para caminhar na praia. Pela primeira vez na vida, eu não estava marchando para lugar nenhum. Eu estava apenas caminhando. E isso era tudo o que eu precisava.